Lembre-se de que a democracia nunca dura muito. Ela logo desperdiça, esgota e destrói a si mesma. É em vão dizer que a democracia é menos orgulhosa, menos egoísta, menos ambiciosa ou menos avarenta do que a aristocracia ou a monarquia. Não é verdade de fato e não aparece em nenhum lugar da história. Essas paixões são as mesmas em todos os homens sob todas as formas de governo simples e, quando não controladas, produzem os mesmos efeitos de fraude, violência e crueldade. Em todas as épocas, existe um conjunto de crenças que é elevado a um patamar sagrado, tornando qualquer questionamento um ato de heresia. Durante muitos séculos, os dogmas do cristianismo ocuparam esse lugar, mas hoje esse papel é desempenhado pelo ideal do Estado democrático. A democracia, como é praticada atualmente, é exaltada como a forma mais elevada de governo, e qualquer pessoa que ouse contestar essa ideia é considerada blasfema, ou pelo menos é isso que nos ensinam. Contudo, assim como grande parte do dogma cristão serviu como uma cortina para proteger os interesses da Igreja, pode-se dizer que a democracia desempenha um papel semelhante, com suas campanhas eleitorais, promessas políticas e a ilusão de que o poder reside no povo. A democracia esconde, na verdade, um sistema onde políticos e burocratas se enriquecem de maneira parasitária, enquanto impõem sua visão distorcida da sociedade sobre todos nós. Neste vídeo, vamos analisar algumas das falhas mais profundas da democracia moderna e mostrar como, em vez de fomentar uma convivência social próspera, ela tem contribuído para o surgimento de uma forma de totalitarismo sutil. Concebida como a fundação da liberdade, a democracia moderna pavimenta o caminho para a tirania. Nascida com o propósito de se erguer como um baluarte contra o poder, ela acaba fornecendo ao poder o melhor solo que ele já teve para se espalhar pelo campo social. Há várias instituições indispensáveis para que uma sociedade seja verdadeiramente livre e próspera. Entre elas estão os mercados livres, a divisão do trabalho, um Estado de direito que promova ordem e confiança, famílias sólidas, uma moeda estável, um sistema educacional que ensine em vez de doutrinar e uma mídia comprometida com a verdade em vez de espalhar propaganda. Quando uma democracia preserva essas instituições, pode-se argumentar que ela é uma estrutura política favorável à harmonia social. No entanto, se uma democracia continuamente gera governos que destroem ou corroem essas instituições, o próprio valor da democracia deve ser colocado em questão. Atualmente, em grande parte do mundo, os governos das democracias estão fazendo exatamente isso, desmantelando ou, no mínimo, corrompendo severamente as instituições como a unidade familiar, educação, a mídia, os mercados livres, a estabilidade monetária e o Estado de Direito. E por que isso acontece? Quais são os defeitos inerentes às democracias modernas que conduzem à formação desses governos corruptos? Para abordar essa questão, é necessário diferenciar dois tipos de democracia: a direta e a indireta. Na democracia direta, os cidadãos votam diretamente em questões específicas, geralmente por meio de referendos. Nesse modelo, a maioria decide. A percepção de alguém sobre a democracia direta como algo positivo ou negativo tende a depender de sua posição. Quem está na maioria frequentemente a considera benéfica, pois seus desejos são atendidos. Já os que pertencem à minoria muitas vezes enxergam a democracia direta como uma forma de tirania da maioria. Essa visão foi capturada pela famosa frase atribuída a Benjamin Franklin: a democracia é dois lobos e um cordeiro votando sobre quem será o almoço. Uma tirania das massas, embora problemática, não é a maior ameaça enfrentada pelo Ocidente atualmente. Isso se deve ao fato de vivermos em democracias indiretas, onde a maioria das pessoas não possui poder político real, tornando a influência das massas relativamente irrelevante. Em uma democracia indireta ou representativa, os cidadãos escolhem políticos que, em teoria, deveriam representar seus interesses. Contudo, o funcionamento teórico da democracia representativa difere drasticamente da forma como ela opera na prática. Na maioria dos países democráticos, os candidatos políticos são previamente selecionados por um pequeno grupo de partidos políticos que controlam o sistema político como monopólios. Dentre esses candidatos pré-aprovados, votamos naqueles que preferimos ou, mais frequentemente, naqueles que menos rejeitamos. E após serem eleitos, longe de serem obrigados a atender aos interesses da maioria, muitos políticos acabam priorizando seus próprios interesses ou de grupos específicos. Muitos argumentam que um dos benefícios de uma democracia indireta é a possibilidade de votar para remover do poder políticos corruptos que não atendem aos interesses do povo. No entanto,
O problema central é que as democracias modernas raramente produzem candidatos políticos que sejam verdadeiramente honestos e éticos. Assim, quando um político corrupto é removido, ele ou ela geralmente é substituído por outro que apenas atende a diferentes interesses especiais, perpetuando assim o ciclo de corrupção. Além disso, o crescimento desmedido dos Estados-nação trouxe outra camada de complexidade. A maioria das decisões que nos governam e impactam nosso cotidiano é implementada por burocratas, indivíduos que não são eleitos pelo povo e, portanto, não estão sujeitos ao escrutínio eleitoral. E essa realidade revela talvez a falha mais grave das democracias modernas: a incapacidade do processo democrático de evitar que os piores indivíduos ascendam ao poder. Diversos fatores contribuem para essa tendência preocupante, sendo o primeiro deles a própria natureza corruptora do poder. Poder ilimitado nas mãos de pessoas limitadas sempre leva à crueldade. Ou como descreveu Mikhail Bakunin: por mais democráticos que sejam seus sentimentos e intenções, uma vez que os políticos alcançam a elevação do cargo, eles só podem ver a sociedade da mesma forma que um mestre-escola vê seus alunos. E entre alunos e mestres, a igualdade não pode existir. De um lado, há o sentimento de superioridade, que é inevitavelmente provocado por uma posição de superioridade. Do outro lado, há um senso de inferioridade que decorre da superioridade do professor. Quem fala de poder político fala de dominação, mas onde existe dominação, há inevitavelmente uma seção um tanto grande da sociedade que é a parte dominada. E esta é a história eterna do poder político. Outro fator que pode ser responsável pela corrupção moral dos políticos é que, como uma mariposa para a chama, os mais implacáveis e sedentos por poder entre nós são atraídos pelo poder do Estado. Aqueles que entram no jogo da política são frequentemente os mesmos indivíduos que menos queremos que nos governem. Ou como Frank Herbert escreveu: todos os governos sofrem de um problema recorrente. O poder atrai personalidades patológicas. Não é que o poder corrompa, mas é que ele é magnético para o corruptível. E outra explicação para o porquê da pior ascensão ao topo na política moderna é porque os traços de caráter maquiavélicos, narcisistas e sociopáticos aumentam a chance de alguém ganhar uma eleição política ou ser promovido à posição de um burocrata de alto nível. Ou como o filósofo Hans Hermann Hoppe escreveu: a seleção de governantes estaduais por meio de eleições populares torna essencialmente impossível que pessoas inofensivas ou decentes cheguem ao topo. Presidentes e primeiros ministros chegam às suas posições não devido aos seus status de aristocratas naturais, como os reis feudais já fizeram, mas como resultado de sua capacidade como demagogos moralmente desinibidos. Portanto, a democracia virtualmente garante que apenas homens perigosos chegarão ao topo do governo estadual. Uma vez no poder, esses demagogos ficam efetivamente protegidos da insatisfação popular graças a uma ilusão perpetuada pelo dogma da democracia. E grande parte das pessoas acredita que, em uma democracia, somos nós, o povo, que governamos, e que, como governantes coletivos, compartilhamos a culpa pela corrupção, incompetência e imoralidade de nossos líderes. E essa crença, no entanto, ignora uma realidade crucial. A maioria de nós não tem influência real sobre as ações dos políticos. E ao atribuir essa responsabilidade ao coletivo, essa visão desvia a culpa daqueles que de fato são responsáveis, e os políticos e burocratas cujas decisões estão corroendo a sociedade. E além disso, essa ideia de que o povo governa enfraquece a nossa capacidade de resistir à expansão perigosa do poder estatal. Ou como Hoppe explica: sob a democracia, a distinção entre governantes e governados se torna turva. Surge até a ilusão de que a distinção não existe mais, que como o governo democrático ninguém é governado por ninguém, mas todos governam a si mesmos. Consequentemente, a resistência pública contra o poder do governo é sistematicamente enfraquecida. E essa resistência enfraquecida ao crescimento do poder estatal abre o caminho para o surgimento de uma forma de governo totalitária em todo o Ocidente. Muitos argumentarão que as democracias ocidentais são fundamentalmente diferentes dos regimes totalitários do passado, como a Rússia soviética, a China comunista, a Alemanha nazista, Cuba ou a Coreia do Norte. E esses regimes centralizam o poder de maneira extrema, controlando as vidas de seus cidadãos em um grau de precedentes muito além do que vemos no Ocidente contemporâneo. Entretanto, a centralização do poder nas democracias ocidentais se distingue apenas em intensidade, não em essência, naquela observada nos regimes totalitários do século XX.
As democracias ocidentais podem ser descritas como estados totalitários brandos, uma versão menos brutal, mas ainda insidiosa do totalitarismo.